Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que nada impedirá as bênçãos de Deus de chegarem na tua vida. Senhor, nós colocamos o nosso caminho nas tuas mãos e pedimos: dirija os nossos passos, conduza-nos, Pai, segundo o teu propósito e segundo a tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada de Satanás e de tudo aquilo que pode vir contra nós. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção no nome de Jesus e consagramos a ti, Pai, cada carta para Deus em o nome de Jesus e pedimos, Senhor, que essas orações específicas, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa derramar favor, que o Senhor possa abençoar abundantemente cada pessoa que está pedindo. Eu oro por provisão, oro por milagre, por intervenção, por cura, por libertação, por direcionamento, por estratégias divinas no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está numa situação difícil, que não sabe como que vai sair, como que vai vencer, eu coloco diante de Ti para que o Senhor mostre para essa pessoa uma saída, mostre a luz para ela. No nome de Jesus, Pai, eu oro também para que todo jugo espiritual seja quebrado. Toda pessoa que está cansada, fadigada, toda pessoa que tem lutado incessantemente, eu apresento a vida dela, apresento sua família diante de Ti e eu peço as Tuas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. No final, nós fazemos a segunda oração em favor dos nossos pedidos de oração específico. Você já fez aí a sua carta para Deus? Se você quiser baixar diretamente do nosso site, é gratuito, você pode baixar. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faz a sua carta para Deus. Só não esqueça de fazer uma oração específica. Se você está orando para casar com alguém, peça a Deus: Senhor, eu quero casar. Um homem alto, um homem baixo, um homem da minha altura. Eu quero casar com uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tenha valores cristãos, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Você tem que especificar os seus pedidos, entende? Então faça uma oração específica, lembrando que eu recebi uma direção de Deus para fazer esse propósito e Deus me disse: ensine meus filhos a fazerem orações específicas. Você faz parte do povo de Deus. Deus quer que você aprenda a fazer orações específicas. Amém? Então, coloque diante de Deus. Está sendo uma grande bênção esse propósito. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida aqui. E se você puder compartilhar com o máximo de pessoas que puder, faça isso. Não se detenha em compartilhar. Amém? Porque tem alguém próximo de você. Deus te colocou aqui por um propósito. E tem alguém próximo de você que está precisando dessa oração. Então mande para essa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser patrão, pode ser um colaborador. Enfim, mande para alguém essa oração que Deus tocar no seu coração. Amém? Eu quero trazer uma palavra profética para você hoje. 4 atitudes que podem movimentar as coisas na sua vida. Eu creio que atitudes de fé, atitudes proféticas podem movimentar e muito a nossa vida. Tem coisas que estão travadas porque não estamos colocando todos os ingredientes ali. Então tem milagres que só serão liberados com os ingredientes certos. Então, essas 4 atitudes eu creio que podem movimentar as coisas. E a primeira atitude é: seja rico em generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: além disso, irmãos, queremos que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que em meio à grande prova de tribulação, a abundância da sua alegria e a sua profunda pobreza transbordaram em riquezas da sua generosidade. A chave não é o que você tem,
mas o que você faz com aquilo que você tem. Essa é a chave. Porque há pessoas que querem tudo de graça. Elas querem receber. Então são bons recebedores, mas são péssimos doadores. Ou seja, a pessoa quer receber toda ajuda, ela quer dinheiro, ela quer oportunidade, ela quer e quer e quer e quer, e ela quer muitas coisas, mas ela não ajuda ninguém. Ela não serve ninguém. Se nós queremos que Deus movimente as coisas na nossa vida, precisamos aprender a praticar a liberalidade, a generosidade. Nós podemos praticar a generosidade com alguém próximo de nós, que está precisando de uma ajuda. Às vezes a pessoa não está precisando de uma ajuda financeira, ela está precisando de uma dica, ela está precisando de uma instrução, ela está precisando de algo que você tem, que você carrega. E eu já me sentei com muitas pessoas. Não é todo mundo que entrega o ouro. Não é todo mundo que senta numa mesa disposto a compartilhar, a contribuir para que outros sejam ajudados. A generosidade precisa ser praticada. Nós precisamos ser generosos dentro da nossa casa. Tem gente que, infelizmente, é como se fosse uma pessoa, sabe, pandura dentro de casa. A pessoa junta dinheiro, mas ela raciona tudo dentro de casa. Eu creio que a generosidade tem que estar dentro da nossa casa. Eu creio em mesa farta. Eu creio que o básico tem que ser suprido. Eu creio que tem que haver investimento dentro de casa, na família, nos filhos, no casamento. É nisso que eu creio. A generosidade movimenta as coisas da nossa vida. Você tem que ser generoso no reino de Deus. Contribua com causas justas. Ajude na igreja que Deus colocou você. Seja um semeador, sabe? Deus tem me mostrado que o caminho que nós precisamos ter na vida é não querer só as coisas, mas aprender a ter um coração generoso. Na última escola de profetas que nós tivemos, nós pedimos à igreja 2 dias para fazer o nosso evento. E quando terminou a escola, eu peguei uma oferta e semeei na igreja, porque o que eu iria pagar de aluguel para um hotel, quando eu faço as minhas escolas no hotel, quando eu viajo, eu posso semear aquele valor que eu iria pagar no hotel, eu vou dar agora para a obra de Deus, para a igreja. Por quê? Porque é assim que eu entendo. Davi disse, eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Ou seja, eu usei a estrutura da igreja para fazer a escola e não vou abençoar com nada? Eu não vou ajudar com nada? Não. O que eu iria pagar no hotel, agora eu semeio na obra. Eu aprendi a ser generoso, aprendi a abençoar a vida das pessoas, eu aprendi a abençoar o reino. Então, eu creio que isso movimenta as coisas na nossa vida, e você que é empreendedor, isso pode movimentar sim a tua vida, ser generoso, ajudar, até um colaborador teu que está passando por uma situação difícil, vai lá e ajuda, dá uma cesta básica, ajuda essa pessoa como você pode, de acordo com a disponibilidade que você tem. E você, que não é empreendedor, que tem a sua carteira assinada, você também pode ajudar alguém. Você pode ser generoso com alguém da tua família, que tu sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes você não tem dinheiro para dar para aquela pessoa, mas você pode indicar ela, ou você pode dar uma ideia para ela. Enfim, nós precisamos praticar a generosidade. Não basta ter, tem que saber o que se faz com aquilo que tem. Nós não podemos deixar de ser generosos. Sabe, antigamente, quando você ia visitar uma casa, uma pessoa, você não saía de lá sem uma alface na mão, sem um saco de laranja. Por quê?
porque as pessoas aprenderam a ser gratas pela visita que receberam. Então eu creio nisso. Se a pessoa vem na nossa casa, dá um cafezinho, pede para alguém lá comprar um pão, senta com essa pessoa, seja generosa com essa visita que veio lhe visitar, que agora está na sua casa. A generosidade, ela movimenta as coisas da nossa vida. A segunda coisa que movimenta muitas coisas da nossa vida, está lá em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tempo de oração e jejum. Você sabe a importância disso? De orar, de jejuar, de passar tempo com Deus? Isso movimenta as coisas na sua vida. As 2 últimas semanas eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que orar mais, que eu tinha que jejuar mais, que eu precisava plantar essas sementes na minha vida, porque a oração, sabe, ela não é só um ato de adoração a Deus, ela é uma semente que você está plantando na sua vida. O jejum é uma semente que você está plantando na sua vida. Então, a gente se acomoda com muita facilidade e daqui a pouco se acostuma só a comer e não reserva nenhum tempo de consagração para jejuar, para orar, para, sabe, de alguma maneira você se render a Deus mais, se entregar mais a Deus. Nós ficamos muito preguiçosos. Essa é a verdade. E acabamos deixando esses princípios espirituais de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais a Deus, de passar mais tempo com Deus, se é isso que vai movimentar a nossa vida. Então eu quero lhe dar um conselho aqui muito prático. Eu quero lhe dar um conselho muito prático e muito poderoso. O meu conselho para você é: entregue-se mais a Deus em jejum, entregue-se mais a Deus em oração, para que as respostas que você precisa, elas cheguem a você. Oração é uma semente, jejum é uma semente. As duas juntos geram milagres na nossa vida. A terceira coisa que movimenta as coisas na nossa vida é estar num ambiente poderoso, estar num ambiente profético. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e essa pessoa disse para mim: tem uma grande diferença de alguns lugares que a gente vai e às vezes tem uma boa palavra, mas é zero o poder do Espírito. E às vezes você vai em um outro lugar e não tem muito palavra, mas você sente o poder do Espírito. E daí ele disse: qual é o lugar certo? Aí eu disse para ele: o lugar que tem as duas coisas. O lugar que tem a palavra em abundância e o lugar que tem a presença do Espírito Santo. Porque às vezes, sabe, existe uma abundância de palavra, mas é puro conhecimento, não tem revelação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos de um lugar que tenha a palavra, que se pregue a palavra de Deus, se pregue na essência, sabe? Não é ali uma motivação, é palavra de Deus, é pão de Deus, é palavra viva do céu, e um lugar onde seja cheio da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aonde há o Espírito, aí há liberdade. Você tem que encontrar esse lugar. Aí você diz: puxa, mas está difícil hoje em dia. Mas tem. Peça a Deus para lhe dirigir e o Senhor vai lhe dirigir. E um outro detalhe: esteja em lugares, sabe, onde há um mover de Deus, um mover sobrenatural. Eu não estou falando de grito, não estou falando de barulho, não, eu estou falando de um lugar que tenha, sabe, uma paixão por Jesus, um lugar que tenha fogo de Deus, um lugar onde os dons espirituais se manifestam, um lugar onde a palavra é rica, a revelação de Deus na palavra, a transformação, se sente num ambiente que é um ambiente profético, é um ambiente propício para uma restauração, para uma libertação, para uma mudança de vida. Você tem que estar nesses ambientes proféticos.
E a quarta coisa, conecte-se com pessoas sábias e proféticas. A Bíblia diz que quem anda com sábio é sábio. Você tem andado com tolos ou com sábios? Tem gente que não quer, sabe, estar perto de alguém que é sábio. Não quer estar perto de uma pessoa que tem algo de Deus na vida dela e que só o fato de você estar na presença daquela pessoa, você vai crescer, você vai conhecer mais, você vai ter estratégias, você vai ter direções só de caminhar com aquela pessoa. Eu creio que as coisas movimentam na nossa vida quando nós conhecemos algumas pessoas. Então, peça a Deus, para Deus lhe levar a estar perto de pessoas que são sábias, de pessoas que são proféticas, de pessoas que andam no poder de Deus, de pessoas que têm um caráter, que têm uma vida com Deus. Porque eu creio que andar com alguém é analisar também a vida dessa pessoa. Não é só ter aquilo que ela fala, mas ter aquilo que ela vive. Então, eu creio que não tem um preço, sabe? Não tem como a gente colocar um preço de andar com algumas pessoas, porque aquilo tem valor. Não tem um preço, tem um valor, ou seja, é algo muito especial. Você andar com gente que está num outro nível que você andar com pessoas que possam ajudar você a clarear o seu pensamento, a discernir as coisas de uma maneira diferente, você vai crescer. Amém? Eu creio nisso e lhe aconselho, se você quer movimentar as coisas na sua vida, se conecte-se com pessoas sábias e pessoas proféticas. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, é uma pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que respeita os sinais de Deus, as direções de Deus, é uma pessoa de oração. Porque o profético e a oração, eles estão tão alinhados, eles estão tão entranhados que não tem como separar uma pessoa profética de um intercessor. Eu acredito que o intercessor, ele é profético. Amém? Então, esteja conectado com pessoas de intercessão, pessoas de oração. Esteja conectado com gente que pode fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu fui convidado para almoçar certa feita na casa de uma pessoa. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, havia 13 intercessores naquele almoço. E essa pessoa me apresentou os intercessores e essa pessoa disse, eu pedi para esses 13 intercessores estarem aqui justamente para essa conversa que a gente precisa ter, que eu quero conversar com você. Ou seja, a pessoa trouxe 3 pessoas só para interceder por uma conversa. Eu achei isso maravilhoso, porque às vezes, sabe, a gente não entende a dimensão da intercessão, mas levar pessoas para orarem na nossa casa, levar pessoas para orarem na nossa empresa, levar pessoas, sabe, para orarem pelos nossos projetos, eu creio que isso é chave para liberar grandes bênçãos na nossa vida. Por isso eu quero deixar esse conselho para você: una-se a sábios, a proféticos, a intercessores. Amém? E um detalhe, não é qualquer pessoa, viu? Seja muito chato na associação. Porque não basta, como eu disse, alguém que entrega algo, mas alguém que vive aquilo. Então, procure discernir se a pessoa vive aquilo, porque gente do oba-oba sempre vai ter. Gente do oba-oba, gente, sabe, do barulho sempre vai ter. Mas pessoas que têm uma vida profunda em Deus são poucas. E é essas que você tem que encontrar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero também lhe convidar a conhecer os meus livros. Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1. São devocionais com palavras proféticas, uma palavra para cada dia do ano. Inclusive você pode ler mais de um, porque nossos devocionais são atemporais. Esse aqui eu acabei de lançar, já tem gente que leu todo já. Então, são devocionais, é uma palavra para cada dia, são 365 palavras, 365 orações, 365 conselhos, é muita coisa boa aqui.
Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Quindo Global, você não sabe o que está perdendo. Eu estou entrando ao vivo segunda, terça, quarta e quinta. É claro que não é sempre que eu vou conseguir ter essa rotina, porque às vezes eu tenho eventos, tenho viagem, né? Mas essa semana eu entrei segunda, terça, quarta e quinta ao vivo na academia. Nos 2 primeiros dias, segunda e terça, eu entrei ensinando e, claro, no final eu dei direções. Mas na quarta eu dei direções e hoje também eu entrei ao vivo na academia aqui no Global só para dar conselho, só para dar direção para as pessoas. Foi algo incrível e eu quero convidar você a caminhar com a gente, tá? Você pode ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. E domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 da manhã e às 18h30 eu vou estar ministrando no culto das 9 da manhã, certo? E vai ser uma bênção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Essa tem sido a minha entrega todo domingo, estando em São Paulo, estando no Sul, estando em qualquer lugar. Eu tenho domingo ministrado e tem sido uma grande bênção, porque hoje temos pessoas que nos acompanham do Brasil, do exterior, enfim, em muitos lugares, e tem sido uma grande bênção. Amém? Salmos 91, quero declarar agora sobre você, e enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar aí com o maior número de pessoas que você puder. Você que está aqui pela primeira vez, faz a tua carta para Deus, tá? É gratuito para você baixar lá no meu site, e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça a sua carta para Deus, especifique seu pedido, sabe? Peça a Deus para Deus ele direcionar você. Peça para Deus lhe guiar até na sua escrita, na sua oração. E toda oração tem resposta. Amém? É nisso que nós estamos crendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, apresentar tua vida e tua casa diante de Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta. Eu apresento, Senhor, esta carta representando todas as cartas que foram feitas para Deus. Todas as pessoas que fizeram orações específicas pedindo pela sua casa, pela sua família, pedindo pelo seu trabalho, pedindo a justiça de Deus, pedindo a cura, pedindo o milagre, pedindo a intervenção. E nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Senhor, as orações específicas que estão sendo feitas aqui. Libera o Teu poder agora. Abre portas, abre os céus, traz favor sobre a vida de todos os homens, mulheres, jovens e crianças que estão orando junto comigo agora e toque-os com Teu poder doce e amado Espírito Santo. Quebra, Senhor, completamente o jugo espiritual, as amarras na vida dessa pessoa, que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão de Deus seja sobre ela agora. Toque-a com Teu poder,
toque-a com teu favor, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor desfaça completamente o laço de Satanás. A obra do mal seja cancelada e desfeita. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, quebra os laços, os grilhões do inimigo e traga avanço para essa pessoa, movimenta aquilo que está parado. Eu quero liberar uma palavra profética, tudo que estiver parado, que se coloque em marcha, que se coloque em movimento, que essa pessoa, meu Deus, que tem chorado, essa pessoa que tem estado travada por situações que aconteceram na vida dela, Senhor, eu oro pela cura total dela agora, no nome de Jesus, e oro para que haja um romper na vida dessa mulher, na vida desse homem, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, libera a tua paz sobre essa casa, libera a tua paz sobre a vida deste homem, traz as provisões especiais que essa pessoa está pedindo a Ti, e nós colocamos diante de Ti a vida de todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Oramos por cura total, por milagre, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que a bondade e a misericórdia do Senhor sequem todos os dias da nossa vida, para que habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Te aguardo amanhã às 6 horas da manhã e não esqueça de compartilhar essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você viu? Deus sempre fala conosco aqui. Amém? Você é nosso convidado para estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Toca, Senhor, no trabalho dessa pessoa, toca no seu casamento, toca nos seus filhos, toca, Senhor, nas conexões da vida dela, prepara as pessoas certas. No nome de Jesus, nós pedimos um alinhamento do Senhor. Também oramos, Pai, para que o Senhor encha essa pessoa do Teu Espírito Santo. Toque a Jesus. Dá a ela um revestimento sobrenatural. Toque a Jesus com batismo no Espírito Santo. Assim como Cornélio recebia a palavra, e enquanto ele recebia a palavra da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos começaram a falar em línguas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por batismo no Espírito Santo aqui nessa oração. Toque-os, Jesus, com teu poder. Envolva-os com a tua presença. Agora, nós te pedimos, toque, Jesus. Toque com teu poder. Toque com teu poder. Traga batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que estão nessa oração. Envolva-os, a Deus. Envolva-os. Envolva-os. Toque-os, Pai, com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Que a presença gloriosa do Espírito Santo possa encher essa casa. E que todo o ambiente que estiver carregado, que estiver opresso, seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Toca com teu poder, meu Deus. Toca com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Declare aqui nos comentários. Escreva assim: toque-me, Espírito Santo. Escreva aí: toque-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus está operando. Você que está buscando, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente você está encontrando o Senhor, porque você está buscando a Ele. Eu creio em grandes visitações, em grandes experiências que as pessoas podem ter com Deus. E Deus está tocando aí a tua vida. Deus está tocando na tua casa, no nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho da Cleide, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: desde 2021, assisto todos os dias as orações. Há um ano sempre coloquei o nome do meu irmão nas orações. Ele estava em tratamento contra o câncer e recebeu alta dia 13 de novembro para a honra e glória do nome de Jesus. Gratidão pela sua vida e pela sua família. Deus te abençoe, Cleide. Toda a honra e toda a glória
sejam dados a Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus muda vidas. Ontem nós chegamos em Porto Alegre e um dos seguranças compartilhou comigo um testemunho que, através de uma palavra que foi liberada através de uma das orações aqui, a vida dele, da esposa, da família mudou completamente. Eu creio nesse Deus que muda vidas, esse Deus que transforma, um Deus poderoso, que não há limites para o agir sobrenatural dele, não há limites. Eu creio, amém? Eu creio. E ministrei pela manhã em Porto Alegre, foi maravilhoso. E agora, logo mais, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 20 horas. 20 horas estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Estamos com uma expectativa tremenda da parte de Deus e cremos que grandes coisas vão acontecer. Amém? Hoje é um tempo de novos começos. Hoje é um tempo de novos começos. Te aguardo, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra aqui. Enquanto eu preparava essa palavra aqui para você, muita coisa passou na minha cabeça. Vivi muitas experiências relacionadas a esse assunto. E quero pedir a você que está entrando agora nessa live que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para grupos. E lembrando a todos que amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias aqui sobre declarar a bênção sobre o lar. Você sabe que uma pessoa pode estar ganhando muito dinheiro no mundo, mas se ela estiver com a casa dela em desordem, a cabeça dela vai estar bagunçada. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso que nós vamos fazer um propósito diferente. Esse propósito que eu vou começar amanhã, eu espero que você entre. Você que vai entrar, já escreve aqui nos comentários, eu vou entrar, estou junto. Né? Você quer entrar debaixo dessa palavra profética, dessa unção de Deus? Vão ser 14 dias. Cada dia eu vou fazer uma declaração sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre as finanças da tua casa, tudo relacionado ao teu lar. 14 dias declarando. Vai ser ao total 28 declarações. Então, na oração das 6, uma declaração, na oração das 18, 2 declarações, no outro dia, 3ª declaração, 4ª declaração. Cada dia eu vou liberar uma declaração profética. Lembra na oração da manhã, aquele texto de Marcos que eu trouxe para você? Jesus falando sobre o poder da oração e ele dizendo, se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, assim se fará. Bem, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos liberar declarações sobre o teu lar, para que qualquer montanha que esteja impedindo você e sua casa de chegar à terra prometida, de chegar às bênçãos de Deus, que o Senhor remova, que o Senhor tire completamente do teu caminho, em o nome de Jesus. Vamos declarar, isso vai ser forte, viu? E não só forte, vai ser destruidor de correntes, exatamente. Então nós vamos fazer, isso foi uma inspiração que Deus me deu, certo? Eu vou fazer cada dia 2 declarações sobre o teu lar e vai ser maravilhoso. Eu espero que você mergulhe junto comigo, serão 14 dias declarando a bênção sobre o lar. Quantos precisam da bênção sobre o seu lar? Declare aqui nos comentários, eu preciso. Escreve aí, eu preciso dessa bênção sobre o meu lar. Em nome de Jesus. Amém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, pega essa palavra e me ajude a compartilhar, para que parentes seus, amigos, participem desse propósito que eu vou começar amanhã às 6 da manhã aqui, ok? Então, me ajuda a compartilhar, em nome de Jesus. Convida outros aí da família, vamos participar, família. Vamos buscar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, certo? Eu tenho visto tantos lares desfeitos, eu tenho visto tanta gente que não consegue dormir à noite, tanto que eu estou aqui num propósito na madrugada, colocando orações aqui, porque eu recebo muito testemunho de gente com insônia.
Saiu muito testemunho de gente com insônia que, ouvindo uma oração, foi liberto. Empresários que colocaram as minhas orações para ouvir por horas quando estavam em viagem foram libertos, foram transformados. Então eu creio muito, sabe, no que eu estou fazendo aqui e creio que Jesus Cristo está vivo. Quer receber essa palavra? Salmos 25, do 1 ao 3 diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Presta atenção. Esse Salmo 25, ele me fala que o salmista tinha um inimigo. Inimigos, na verdade, né? Porque ele fala aqui, nem que os meus inimigos, no plural, ou seja, tinha mais de um. E a gente não quer ter inimigo, a gente não quer se indispor com ninguém. Não é assim? A maioria de nós não quer se indispor com as pessoas, a gente não quer fazer inimigos. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou fazer um inimigo. Ninguém ora, Senhor, me dá inimigos. Não, ninguém ora assim desse jeito. Mas a bem da verdade que há pessoas que o inimigo incita para estarem contra você. A bem da verdade é que o inimigo das nossas almas, ele tenta inflamar o coração de pessoas contra a gente. Então, os inimigos que muitas vezes surgem no nosso caminho, não é por nossa culpa. Eles vêm, sabe, no pacote do propósito. Mesmo que você não queira eles vêm. E algumas coisas eu aprendi, sabe, lidando com dificuldades, com desafios, com gente que não gosta de você, com gente crítica, com gente invejosa. Porque tudo isso você lida. Quando você cresce, quando você prospera, quando você avança, quando você é honrado por Deus, quando Deus faz coisas na tua vida, sabe, aparece gente para muitas vezes se opor a você, aparece gente para querer roubar o que é seu, aparece gente para tentar te destruir, para tentar, sabe, de alguma maneira atacar você por meio de críticas ou até se promover em cima de você, como diz aí fora, querem surfar em cima de você. E algumas considerações sobre esses inimigos. Sua reação determina o sucesso dos seus inimigos. A maneira como você reage a eles pode ser sucesso ou derrota para você. Tudo vai depender da sua reação. Como que reagimos diante dos inimigos? Porque quando você é atacado, o que um inimigo quer? Que você bata de volta, porque ele quer alimentar isso. Então ele quer que você bata como ele está batendo publicamente. Só que você tem, sabe, ferramentas que Deus te deu. Você pode orar sobre isso, que eu acredito que é o primeiro passo. Você pode tentar se reconciliar com seu inimigo por fora. E a terceira coisa, você pode procurar a justiça dos homens, que também, a justiça dos homens também é uma maneira, é uma ferramenta que Deus estabeleceu para te abençoar e para te ajudar. Algumas pessoas pensam, não, eu não vou recorrer à justiça dos homens. Tem coisas que tem que recorrer à justiça dos homens, porque a justiça dos homens também é uma bênção de Deus. Deus também pode usar um juiz, Deus também pode usar a justiça para te abençoar. Agora, compreenda isso, porque é uma tremenda verdade. Se você reagir mal, porque o teu inimigo te convida para a briga, e se você ir para a briga com ele, você sai perdendo. Porque, sabe, ele quer que você venha e ataque ele como ele está te atacando. Então, a sua reação diante dos seus inimigos, ela pode trazer sucesso ou pode trazer derrota. É por isso que, antes de nós reagirmos, nós vamos ter que orar a Deus e pedir, Senhor, como que o Senhor quer que eu me posicione? Nós temos que aprender mais, sabe, com Deus. Temos que aprender mais com o Espírito Santo a como reagir diante dos nossos inimigos, como reagir diante das críticas, como reagir diante da inveja, como reagir diante da maldade.
Eu tenho uma pergunta para você. Você já enfrentou a inveja de uma pessoa contra você? A maldade de uma pessoa? Você já enfrentou alguém, sabe, que quer lhe derrubar a qualquer custo? Você já enfrentou alguém que quer, sabe, o seu lugar? Bem, entenda uma coisa, tenha paciência com pessoas difíceis, porque elas mesmas cairão por conta própria. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que discordam de nós. Mas eu tenho aprendido que eles vão cair por conta própria. É o que a Bíblia diz. Nesse texto que nós lemos aqui, o salmista estava dizendo: não deixas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que situação ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando uma situação tão desafiadora, tão atípica, que ele estava, inclusive, sabe, já imaginando que ele seria humilhado, que seus inimigos iriam triunfar sobre ele. Por isso, segura essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Ore a Deus para que você não seja humilhado. Ore a Deus para que teus inimigos não triunfem sobre ti. Faça essa oração agora, nesse momento. Deus escuta orações. Diga, escreva aqui nos comentários: meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Escreve aí: meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Você muitas vezes quer, sabe, partir para o toma lá da cá, mas se você ter paciência, teus inimigos vão cair por conta própria. Porque Deus não deixa barato aqueles, sabe, que de forma injusta intentam contra você. Tem gente que pensa que a justiça de Deus é tardia, ou que Deus faz vista grossa para a injustiça. Não. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Podemos confiar nele, podemos esperar nele, porque certamente ele é o juiz de toda a terra e ele irá operar. Seja, sabe, usando a justiça dos homens ou usando alguém para defender você, porque Deus também faz isso. Deus levanta pessoas para se colocarem no nosso caminho. A Bíblia diz que Davi tinha um exército de homens que eram valentes, que se colocavam na frente dele para lutar por ele. E Deus também levanta pessoas para nos defender. Deus levanta pessoas para comprarem até brigas que são nossas. Porque essa é a ação de Deus, é o agir de Deus para nos proteger dos nossos inimigos. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas para te defender. Deus vai levantar pessoas para estarem no fronte, lutando por você em oração, por meio de posicionamento, sabe, falando bem de você, lhe honrando diante dos outros. Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Eu estou convicto disso, de que Deus levanta pessoas. Uma outra questão é: não viva como se não tivesse inimigos. Tem gente que prefere pensar assim: não, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimizade com ninguém. Você pode não ter, mas isso não significa que não há inimigos na sua caminhada. Então, é o tipo de coisa que nós vamos ter que aprender a lidar. É o tipo de coisa que nós vamos ter que reconhecer que existe pessoas que vão querer tentar nos prejudicar, se promover às nossas custas, pessoas que vão querer chamar atenção, pessoas que vão querer, sabe, usadas pelo inimigo para atacar você, para perturbar a tua vida. Então, os inimigos, é por isso que nós temos que orar. E no nome de Jesus, que caia por terra agora toda arma forjada contra ti, que caia por terra toda língua mentirosa, toda fofoca, toda inveja, toda maldade contra você, tudo aquilo que, sabe, tenta pelos bastidores queimar a sua índole, manchar o seu caráter, que caia por terra em nome de Jesus. Eu estou aqui declarando, mas ao mesmo tempo estou orando, sabe, porque eu sinto no meu espírito que nós precisamos estar em oração por isso. Uma outra coisa importante é que inimigos também são aqueles que concordam com seus inimigos. Então não é inimigo só aquele que fala mal de você, mas aquele que é amigo do seu inimigo. Se eu me sentar com o seu inimigo sem ele ter se arrependido, sem ele ter conversado com você, então eu me torno cúmplice dele. Diferente de quando a pessoa erra
contra você, ela se arrepende e agora ela quer fazer as coisas certas. Daí vem o perdão, vem a misericórdia, né? O que a pessoa não pode é manter dentro do seu coração uma coisa que não agrada a Deus. Então você tem que entender, quem é amigo do seu inimigo acaba sendo seu inimigo também. Por quê? Porque ela está mostrando que ela não tem lealdade com você. Ela está mostrando que ela não é o tipo de pessoa confiável para você. Então tenha cuidado com isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Eu vou repetir. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. A maneira como nós decidimos conduzir determinadas situações pode nos conduzir a um caminho certo ou a um caminho errado. Então, as nossas decisões, elas vão influenciar diretamente nos resultados. Por isso, consulte a Deus sempre. Como você deve reagir, como você deve se posicionar, para que no calor do momento, sabe, você não venha acabar errando e depois ter que se arrepender ou, sabe, depois cabeça quente você acaba falando coisas que você não gostaria. Então aprenda isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota suas decisões. Então, uma decisão errada, não pensa que Deus vai colocar panos quentes em cima de você. Ele só vai agir se você agir pelo trâmite do céu, pelo protocolo do céu. Se você estiver alinhado com Deus, Deus vai agir na sua vida. Se você estiver alinhado com Deus, você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o operar de Deus em teu favor. Amém? Segura essa palavra, deixa Deus ser a justiça na tua vida. Deixa Deus te direcionar como que Ele quer que você proceda diante dessa injustiça, diante dessa fofoca, diante dessa crítica, diante dessa maldade. Porque daí, sabe, Deus vai lutar por você. Agora, se você tomar decisões aí impensadas, sem consultar a Deus, aí, como é que Ele vai te livrar? Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa instrução divina possa ter clareado o seu caminho e que a partir de hoje você comece a orar para que Deus te livre dos teus inimigos. Coloque isso nas tuas orações a partir de hoje. Se você não orava por isso, comece a orar por isso. Senhor, me livra dos meus adversários, me livra dos meus inimigos, porque toda pessoa que está crescendo nessa terra vai ter inimigos. Ainda que você repreenda, ainda que você diga, Deus me livre, os inimigos, eles existem. E nós não podemos ignorar. Nós temos inimigos espirituais e inimigos que o inimigo inflama contra a nossa vida. Por isso devemos permanecer em Deus. Amém? Para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja. Olha o salmista orando, Senhor, me livra daqueles que agem traiçoeiramente. Senhor, me livra para que eu não seja humilhado. Porque até isso, o diabo envia pessoas para tentar te humilhar. É isso. Ele levanta pessoas para falar mal de você, para te humilhar. Por isso, mantenha-se firme na posição que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, quero orar por você. E você que entrou agora nessa oração, amanhã eu vou começar um novo propósito. Serão 14 dias declarando bênção sobre o teu lar. Amém? 14 dias. Eu vou declarar uma bênção pela manhã, uma bênção sobre a noite. Eu creio que se o teu lar estiver bem, a tua vida vai estar bem. Agora, se o teu lar estiver com problemas, então a tua vida terá problemas, teus negócios terão problemas. Queira a prosperidade total que Deus dá. Amém? E logo mais 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 20 horas. E vou transmitir ao vivo aqui, hein? Vou transmitir ao vivo o culto daqui. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você vai ver, eu vou falar sobre os segredos do destino. O destino, quando Deus tem algo para a nossa vida, nós temos que aprender os segredos para reconhecer esse propósito, reconhecer o que Deus está querendo fazer conosco, a maneira como Ele está falando. Eu vou falar sobre Elias e a conversa que Deus teve com ele na caverna. Alguns de nós, muitas vezes, estamos na caverna e é lá na caverna que Deus fala com a gente.
É lá na caverna que Deus, sabe, Deus nos dá direção, Deus muda a nossa história. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Você vai ver, Deus vai falar contigo hoje à noite. Deus vai falar com você hoje à noite. Você vai ver. Amém? Vamos orar? Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e quero pedir, quem não compartilhou essa oração, compartilha. Convide a família para participar dessa campanha, convide amigos para participar dessa campanha que eu vou começar amanhã. Foi uma direção que Deus me deu e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos declarar a bênção sobre o teu lar, 14 dias, liberando bênção pela manhã e no encerramento do dia. Quando começa o dia e quando encerra o dia, declarando bênção sobre o seu lar. Vamos orar para que nesse tempo de oração Deus desfaça brigas, problemas, perturbações que tem havido dentro de casa cessem, enfermidades que o inimigo tem lançado também cessem, a poder no nome de Jesus. Amém? Até mesmo coisas trancadas, travadas, que tem mantido pessoas travadas, vamos orar por um destravar, vamos orar por um romper no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, há poder no teu nome. O Senhor está operando aqui, Senhor, nessa oração. E nós oramos, Jesus, para que todo o poder do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Que seja desfeito amarras, prisões espirituais na vida dessa pessoa. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente e te pedimos, Jesus, toque com o teu poder. Remova o câncer, remova as dores, remova, Senhor, as alergias, remova todo o mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa. Toque a Jesus e restaure e restabeleça completamente o seu corpo. Eu digo às células, aos órgãos internos, recebam o poder de Deus agora. Sejam envolvidos pelo poder de Deus. Cremos em Ti, Jesus. A nossa fé está em Ti. Sim, Jesus. Cremos que Tu pode todas as coisas. Toque com o Teu poder, Jesus. Leva embora também toda a depressão, todo o desânimo, toda a prostração, todo o cansaço, toda a aflição que essa pessoa está sentindo. Leva embora, Jesus. E nós pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente, essa paz enche a nossa vida, essa paz enche o nosso lugar, que nosso ambiente seja visitado agora para a glória de Deus, que o nosso ambiente seja visitado pela presença do Santo Espírito de Deus. Meu Deus, eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que está me impedindo essa pessoa de crer, que tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de se aproximar de Deus, que caia por terra agora. Toque a Jesus com o teu poder. Até aquele, Pai, que está perdido, eu oro pela salvação dele. Eu oro para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro agora por batismo no Espírito Santo. Senhor, eu oro por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, agora. E que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo de Deus agora. Toque a Jesus com o teu poder. E que ela seja revestida do poder do alto. Reveste-a com o poder do alto. Toque a Espírito Santo. Aleluia. Toque-a com o teu poder. Aleluia. Toque a Jesus. Toque a Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui às 20 horas. Às 20 horas nós vamos transmitir ao vivo. Nós vamos transmitir ao vivo essa palavra de hoje. Conversas na caverna. Segredos para o destino. Você vai ver.
Que benção que vai ser. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.